Está passando o tempo, no tempo de passar. Estamos no tempo do fim, Jesus não tarda a voltar. Está passando o tempo, no tempo de passar. Estamos no tempo do fim, Jesus não tarda a voltar. Tá aí, meu irmão, tá aí, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que está sintonizado, né, na 87.7, ouvindo esse programa maravilhoso de semeadores. Tá aí a mensagem da palavra de Deus. Você, meu jovem, minha jovem, adolescente, né, é para toda a idade essa mensagem, porque realmente, né, há tempo para tudo, né, e o tempo passa. Né? Mas é preciso nós nos despertar a cada dia e deixar o tempo passar, observando o tempo passar, mas enquanto o tempo passa, nós não perder tempo, né? Enquanto temos tempo, façamos, né? Enquanto temos tempo, façamos o bem sem olhar a quem, né? Enquanto temos tempo, façamos alguma coisa para o nosso Deus, façamos alguma coisa para Jesus, porque Ele é tão bom. Jesus é tão bom, tão misericordioso, né? Tem abençoado a gente, né? Tem cuidado da gente, guardado a gente, né? E a gente parece que não tem muito prazer, não de fazer as coisas para Jesus, não, né? Mas a Bíblia fala assim, que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai vir um tempo, tempo para tudo, tempo para tudo. É o tempo de buscar ao Senhor, é agora. O tempo de fazer alguma coisa para o Senhor é agora. Eu estava falando ontem, né, na igreja, né, no ensino, né, de ontem, eu estava falando sobre a igreja primitiva, né, que hoje é uma coisa maravilhosa. O tempo, né, o tempo atual é um tempo maravilhoso, né, maravilhoso. Que muitas vezes a gente tem algo em mão tão maravilhoso, tão precioso, tão valioso, mas nós não sabemos o valor daquele valor, né? Mas nós estamos num tempo tão maravilhoso, né? Inclusive para aqueles que servem a Jesus, nós estamos num tempo de uma liberdade para servir a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, né? Mas muitas vezes a casa do Senhor está vazia. Quem é que está indo? Quem é que está indo buscar o Senhor? A casa do Senhor está vazia. O nosso cuidado é com o nosso dia a dia, com o nosso problema, com o nosso lidar, com o nosso interesse, né? E Jesus observando tudo, Jesus vendo tudo e dando tempo, né? Jesus dando tempo, dando oportunidade para nós parar, para nós meditar, para nós entender. Mas a gente muitas vezes não está assim muito preocupado com o tempo que Jesus está dando, não, né? Então eu estava falando ontem na igreja sobre a igreja primitiva, que o povo que servia a Deus era procurado para ser preso, para ser morto, né? Então o povo queria tanto ter uma liberdade para prestar um culto a Deus, mas se fosse descoberto que estava cultuando a Deus, eles iam ser mortos porque estavam louvando a Deus, né? O homem aí pode tomar cachaça, pode se embriagar, pode roubar, fazer acontecer, que está tudo bem, mas inclusive naquele tempo os homens podiam fazer isso, viu? Podia se embriagar, podia brigar, maltratar os outros, fazer tudo coisa de errada, que estava tudo bem, ninguém estava ligando com isso não. Mas o povo que cultuava a Deus, que servia a Deus, era procurado para ser morto, porque era proibido servir a Deus. Agora tomar cachaça não era proibido não, roubar não era proibido não, mentir não era proibido não, e outras coisas, viu, que você sabe. Você não precisa eu debuiar aqui não, que todo mundo sabe as coisas que está acontecendo no mundo aí, que os homens vêm fazendo coisas feias. Tudo isso fazia também naquela época, naquele tempo, viu? Naquele tempo. Hoje o tempo mudou, tempo para tudo. O tempo mudou porque a humanidade se multiplicou. Então as coisas feias
no meio do povo se multiplicou, as coisas erradas no meio do povo se multiplicou, a violência no meio do povo e no coração do povo se multiplicou, a inveja se multiplicou, o ciúme se multiplicou, a ganância se multiplicou, a avareza se multiplicou, os cuidados com as coisas dessa vida se multiplicou, e o homem esquecendo que se Deus não der, ele não tem, né? Mas naquele tempo, o povo também já tinha tudo isso que tem hoje, tudo isso de mal que tem no meio do povo hoje, naquele tempo, também tinha, mas quem fazia as coisas erradas que Deus não gosta, que Deus se entristece, que Deus se aborrece, Deus se ira, quem fazia essas coisas não era procurado pelos soldados romanos não, mas quem cultuava a Deus, quem louvava a Deus, glorificava a Deus, pregava o evangelho de Jesus, esses aí era procurado para morrer porque é proibido, era proibido, né? Era proibido, mas hoje nós estamos num tempo maravilhoso, porque quem quiser louvar a Deus, então naquele tempo os crentes, eles se reuniam nas cavernas, escondido, e precisava orar bem baixinho, viu? Orar baixinho, dar glória a Jesus baixinho, muito diferente desse tempo de hoje, que a irmã chega aqui e diz: Deus! Coisa maravilhosa, e naquele tempo, que não era o tempo de hoje, era outro tempo, era proibido. Se visse uma pessoa fazer isso, ele já ia ser morto, né? Mas hoje, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Nós temos liberdade, né? De estar na casa do Senhor alegre, feliz, dizendo: Jesus, eu te agradeço pela paz que o Senhor tem me dado, pela vitória, pelas bênçãos, pelos livramentos, Jesus, pela paz no meu lar, pela saúde da família, a prosperidade da família, uma família sadia, né? Todos perfeitos, sem deficiência, né? Tudo com saúde, que coisa maravilhosa, todos alegres, todos felizes. Mas aí se abre a igreja, né? A igreja que é para cultuar a Deus, adorar a Jesus, glorificar a Jesus. Aí no lugar que tem 100 pessoas, sabe quanto vai? Vai 10, 12, 15. Mas como aqui Luiz falou, que há tempo para tudo, nós sabemos que vai vir outro tempo, porque o tempo do fim tá chegando. Jesus não tarda a voltar. Tá chegando o tempo que as pessoas vão querer, aí todo mundo vai querer ser crente, todo mundo vai querer glorificar a Deus, todo mundo vai querer cultuar a Deus, mas vai ser de novo proibido. Os crentes arrumavam umas candeiazinhas, né, um negocinho para alumiar, e enchia, ali estava entupido de gente na caverna, escondido, orando bem baixinho, dando glória a Jesus bem baixinho, se segurando para não falar mistério com Deus. E se falasse, era bem baixinho. Mas hoje, o crente tem liberdade para ir para a igreja e abrir a boca, falar em mistério com Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Mas a casa do Senhor sempre vazia. Mas Jesus está contemplando tudo, sabe? Jesus está vendo tudo. E Jesus continua abençoando. Sabe por que ele continua abençoando? Porque ele é bom e misericordioso, né? Mas esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. E vai voltar aquele tempo, porque Jesus vai surgir nas nuvens com os anjos, né? Da sua glória, tocando as trombetas de Deus, e vai levar aquele pouquinho de gente que tem tido prazer, uma dedicação na obra de Deus, um cuidado com o seu dever com Deus. Esse povo vai subir, viu? Vai subir com Jesus. E aquele descuidoso que não importou, se preocupou foi com as coisas materiais. Quando eu tenho hoje 2 versículos aqui para ler aqui. Um está aqui, ó, no Salmo 39, e o versículo 6 fala assim: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoa a riqueza e não sabe quem aí vai levar. Mas mesmo assim os homens continua inquieto, preocupado com o dia a dia, com os bens material, com os cuidados material, continua preocupado com isso, né? Sempre buscando mais riqueza, granjear mais, conseguir mais, muitas vezes até consegue de uma maneira desagradável, que Deus não se agrada, uma maneira desonesta, né? Às vezes consegue os bens material de uma forma que Jesus
se entristece, que Jesus se ira, né? E depois, o tempo dele passa. O tempo vai passar, há tempo para tudo. Há tempo para o homem granjear, mas há tempo para o homem ir embora desse mundo e deixar o que granjeou aqui. Ele não vai levar não. O que ele vai levar na bagagem é o procedimento dele, as obras dele, aquilo que ele fez aqui de bom ou de mal, é o que ele vai levar para ser sua testemunha no dia de juízo, né? Mas Tiago, nosso irmão Tiago, no capítulo 4 e o versículo de número, deixa eu ver aqui, 15, deixa eu ver aqui, versículo 14, Tiago 4 e 14, ele fala assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O povo está preocupado com tanta coisa para amanhã, estão preocupados, muitas vezes esquecendo o seu dever com Deus e preocupado com coisa para amanhã, e deixa o seu dever com Deus para depois de amanhã, e não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe se daqui para amanhã Jesus vai vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Aqui é o povo de Deus, todo o povo é de Deus, crente e não crente, viu? Mas quando se fala do povo de Deus que ele vem buscar, a Bíblia fala que é um povo, está lá em Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, que é um povo seu, um povo especial, zeloso por quê, meu Israel? Zeloso pela obra de Deus, zeloso pela palavra de Deus, zeloso pelo seu dever com Deus, o seu dever diante de Deus, zeloso pelos talentos, pelos dons que Deus entregou a ele, zeloso de boas obras. É esse povo cuidadoso, zeloso, que atenta para as coisas de Deus. Quando Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos buscar o Deus que abençoa, né? Queremos só as bênçãos, mas esquecemos de quem abençoa, que nós temos um dever com ele, de louvar ele, servir a ele, temos um dever com ele, inclusive na casa dele, né? E muitas vezes preocupado com algo para amanhã, então hoje eu não vou não, porque estou preocupado com algo para amanhã, algo material para amanhã, e hoje não posso ir cumprir com o meu dever diante de Deus não, porque amanhã eu tenho que fazer isso, depois de amanhã eu tenho isso. E aqui está falando da palavra de Deus, não é irmão Israel quem está falando não, né? Irmão Israel nem aqui vinha hoje, viu? Vê pela misericórdia de Deus, mas está aqui. O nosso irmão Tiago é a palavra de Deus, Tiago 4 e 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Quem é que sabe? Nós sabemos o que aconteceu com a gente até hoje. O que aconteceu com muita gente que está aí na mídia e na reportagem, nós sabemos o que aconteceu com muita gente hoje. Amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, nem com os outros e nem com o mundo. Porque Jesus vem a qualquer momento, e se Jesus vir buscar o seu povo nessa noite, sabe o que vai acontecer amanhã? Tanta gente desesperada, com as mãos na cabeça, correndo para lá e para cá. Jesus veio buscar a igreja e eu fiquei, e agora o que será de mim? Porque eu me descuidei, eu olhei para o amanhã, eu olhei para minhas coisas materiais para amanhã, eu esqueci do meu dever com Deus, da obra de Deus, eu desprezei, menosprezei, né? Considerei aquilo coisa mínima, e os meus haveres material como as coisas máximas, as coisas maiores, e o meu dever com Deus como as coisas menores. E agora Jesus veio, e eu fiquei, e agora? Se Jesus vir hoje, amanhã o povo está assim. Digo, pois, não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Quem é a vossa vida? Aí está perguntando, quem é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tá aí, essa é a nossa vida. É um vapor
que aparece, mas é por um pouco de tempo, aí desvanece. É por isso que está aqui a mensagem da palavra de Deus, que há tempo para tudo, e Jesus tem nos dado um tempo tão maravilhoso para nós servir a Ele, para nós buscar a Ele enquanto se pode achar, porque muitas pessoas vão querer buscar quando não pode mais achar. Quando não pode mais achar. E no Salmo 39, que eu li aqui o versículo 6, que fala que todo homem anda como uma sombra. Todo homem anda como uma sombra. Todo homem em vão se inquieta, buscando riquezas, mas não sabe quem vai levar, não sabe para quem vai servir, não sabe para quem vai ficar, não sabe, não sabe, mas vai ficar, a riqueza vai ficar. Se um homem for morar no céu, a riqueza fica aqui, e se ele não for morar no céu, ele vai embora desse mundo, e os bens materiais ficam aqui, tudo fica aqui. Tá aí, tudo fica aqui. É porque a nossa vida aqui passa, o nosso cuidado aqui passa, o nosso lidar aqui passa, viu? Mas tem uma coisa que não passa, tem coisa que não passa, mas tá aqui, nós vamos ouvir coisas que não passa, coisas que não passa. Então serão essas coisas que não passa. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, não sei se para a igreja de Coríntios, que fala assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, e não as coisas que são daqui da terra, porque as coisas daqui da terra perece, mas as coisas que são lá de cima são eternas. A Bíblia fala que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que serve ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, ele vive para sempre com o Senhor. Mas é aquele que serve ao Senhor, mas está aí. E aquele que não serve ao Senhor, meu Israel, vai viver para sempre? Vai sim, todo mundo vai viver para sempre, porque essa carne nossa morre, apodrece, é lama, é podre. Quando morre, com 2 dias, se não enterrar, ninguém pode mais chegar perto, porque é podre. Mas a nossa alma vai para um lugar, e só tem 2 lugares. Agora a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, ele vai viver eternamente com o Senhor, ao passar deste mundo para o outro. Agora aquele que não serve ao Senhor também vai viver eternamente, vai passar desse mundo para o outro, mas a Bíblia não fala que ele vai viver com o Senhor, não, viu? Não, a Bíblia fala que quem vai viver com o Senhor é os que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, que é zeloso pela obra do Senhor, zeloso pela obra do Senhor. E lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2 fala assim: não é bom ter zelo sem o conhecimento, e nem se apressar e errar o caminho. É bom crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para saber do que está zelando, para saber por que está zelando, saber o valor do que daquela coisa que a gente está zelando. É preciso ter o conhecimento da palavra de Deus para saber, mas porque o povo que vai morar no céu é um povo todo seu, especial, zelosos de boas obras. Esses vão viver eternamente quando o tempo de nós estar aqui passar, porque está chegando o tempo do fim. Jesus não está a voltar. Mas mais uma vez eu digo: aquele que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, que tem prazer de servir ao Senhor, é zeloso pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, esse vai viver eternamente com o Senhor. Assim escreveu nosso irmão, parece que é o apóstolo Pedro ou Tiago, né? Mas tá aí, eu acho que é Pedro. Mas tá aí mais uma linda faixa musical na voz do nosso irmão Valdomiro Silva, falando de coisa que passa e coisa que não passa. Tá aí, povo de Deus. Neste mundo é tudo tão passageiro, nada aqui permanente será. Passa o sol, passa a lua e as estrelas, passa a brisa e o vento a soprar, passa as nuvens rolando no espaço, passa o céu, passa a terra e o mar.
passa as trevas, também passa a luz.